Eu quebrei a imagem da Virgem Maria. Eu sou Papa e digo, o único Salvador é Jesus. Naquela manhã, o Vaticano tinha o brilho exagerado das grandes transmissões. Câmeras, luzes, jornalistas, todos aguardando as palavras do Papa recém-eleito, o reformador moderno que prometera renovar a fé. Eu, Leão XIV, vestia o branco impecável da tradição. Mas por dentro não restava nada além de rigidez e certeza. Nenhum tremor, nenhuma dúvida, apenas uma convicção fria. Era hora de purificar a igreja das sombras do sentimentalismo. As sinas ecoaram do alto da basílica e, quando me aproximei do altar, olhei para a imagem da Virgem Maria que por séculos permanecerá ali. Alguns diziam que ela chorava, outros afirmavam sentir fragrâncias de rosas diante dela. Para mim, era pura idolatria. Naquele instante, decidi fazer aquilo que ninguém teve coragem de fazer. Levantei o martelo que eu mesmo mandara retirar de uma restauração interrompida e, com um só movimento, deixei o som seco do golpe atravessar o silêncio. O primeiro impacto produziu uma rachadura fina. O segundo quebrou o rosto da imagem. Com o terceiro, pedaços se espalharam pelo chão do altar. E, com uma frieza que até hoje me causa arrepio, eu disse diante das câmeras: Maria não salva. Só Jesus. Alguns aplaudiram. Outros gritaram em desespero. A Praça de São Pedro virou uma ferida aberta. Vi mulheres chorando, padres segurando a respiração, peregrinos tapando os ouvidos. Dentro de mim, porém, tudo parecia calmo. Eu realmente acreditava estar fazendo certo, limpando a fé dos excessos de emoção. Mal sabia que naquele mesmo momento minha alma começava a se despedaçar junto com aquela escultura. Quando me retirei do altar, o som dos sapatos tocando mármore parecia ecoar dentro de um túmulo. As luzes douradas de Roma naquela noite pareciam frias, distantes. Caminhei sozinho pelos corredores do Palácio Apostólico e repeti em silêncio: a razão liberta. Mas um peso estranho começou a se formar no peito. Lembro-me do cheiro de fumaça da vela recém-apagada no altar, misturado ao odor de pedra quebrada. As mãos tremiam, mas eu atribuía aquilo à adrenalina do momento. No entanto, algo mais acontecia. Um vazio discreto, quase imperceptível, começou a se abrir dentro de mim, algo que nem o poder nem os rituais conseguiam preencher. Naquela mesma noite, sentei-me diante da janela do quarto papal. Roma cintilava lá embaixo, viva e indiferente. Eu olhava para a cidade e pensava: finalmente, um papa com coragem. Mas dentro de mim a coragem já começava a se confundir com soberba. Os noticiários estouraram em minutos. As manchetes variavam entre o Papa da Reforma e o Papa da Profanação. As redes se dividiram. Metade me exaltava como visionário, metade me chamava de blasfemo. Eu nada sentia. Só via naquelas palavras o deleite de um homem que acreditava ser o dono da verdade. Na manhã seguinte, ao entrar na basílica, percebi que o ar parecia diferente. Os guardas suíços se mantinham em silêncio. Nenhum coral ensaiava. Nenhum fiel ousava se ajoelhar. Do altar, ainda restavam pequenos pedaços de mármore branco, e entre eles, um vestígio de tinta azul, talvez parte do manto da antiga imagem. O lugar inteiro parecia mais frio, como se a alma da basílica tivesse sido arrancada junto com aquela escultura. Sentei-me em oração, mas nenhuma palavra veio. Desde muito jovem, minhas orações sempre pareciam discursos. Eu não falava com Deus, eu falava sobre Deus. E pela primeira vez percebi o abismo que existia entre esses dois gestos. Ainda assim, preferi ignorar. Achei que aquilo passaria. Dias depois, vieram os protestos. Multidões se reuniam nas praças para exigir minha renúncia. Outros me chamavam de profeta moderno. O Vaticano, que sempre viveu da ordem e do controle, agora respirava tensão e medo. Ainda assim, mantive a frieza. Redigi comunicados, fiz pronunciamentos e, no fundo, me sentia triunfante. Era como se tivesse vencido uma guerra espiritual contra o sentimentalismo da fé popular. Mas no silêncio das noites seguintes, algo começou a mudar. O som distante dos sinos me incomodava. O vento passando por entre as janelas fazia sussurros que pareciam lágrimas. O mármore polido refletia minha imagem de forma fragmentada,
como se os espelhos também tivessem se quebrado. Aquilo era o início de uma rachadura que eu ainda fingia não ver. E assim começou meu caminho, do orgulho à ruína, da razão seca à busca desesperada por um consolo que por anos eu desprezei. Nasci em Chicago, num bairro modesto onde o barulho das viaturas se misturava ao canto das rezas. Meu pai, policial, era um homem rígido, sempre de olhar severo e fala cortante. Minha mãe, ao contrário, tinha mãos que cheiravam a lavanda e vozes de rosário. Cada noite, antes de dormir, ela me fazia repetir a Ave Maria. Eu repetia por obediência, não por devoção. Achava bonito o som, mas não entendia o sentido. Cresci entre duas forças, a autoridade e a ternura. Aprendi cedo que o mundo respeita quem não sente. Meu pai acreditava nisso. Homens fortes não se ajoelham, dizia ele enquanto engraxava as próprias botas. As palavras dele moldaram minha juventude. Fiz do raciocínio a minha fé e da disciplina o meu altar. Na juventude, quando entrei para o seminário, não fui movido por amor, mas por lógica. Acreditei que poderia tornar a igreja mais limpa, mais racional. Os colegas me chamavam de padre filósofo. Eu me orgulhava disso. Passava as madrugadas escrevendo sermões firmes, duros, cheios de citações e argumentos, sem espaço para silêncio ou emoção. Ao longo dos anos, ganhei visibilidade. Os superiores admiravam minha clareza. Subi rápido nas hierarquias, não por santidade, mas por eficiência. Tinha resposta para tudo, e meu semblante nunca denunciava cansaço. Fui enviado ao Vaticano com 38 anos. Ali, vi de perto a política suave e os jogos de poder travestidos de piedade. Era um ambiente feito para homens como eu, calculados e previsíveis. Com o tempo, tornei-me conselheiro de cardeais, e mais tarde, o rosto de uma nova vertente, a da fé sem imagem, da razão pura. Quando fui eleito Papa, senti como se o mundo inteiro me tivesse dado razão. Não chorei, não treme, não rezei, apenas ajustei a batina e disse a mim mesmo, era o destino. Nos primeiros meses, condenei as peregrinações emocionais, proibi procissões com imagens e substituí altares coloridos por cruzes de madeira simples. Dizia que Deus não precisava de ornamentos, que a fé devia ser limpa, objetiva. O povo reagiu com desconforto. Padres e bispos me olhavam com cautela. O mais ousado deles foi o brasileiro Dom Ricardo. Lembro-me do dia em que ele entrou em meu escritório, segurando um pequeno terço de madeira. Santidade, disse ele, o Senhor está esquecendo que o povo não reza teologia, o povo reza com o coração. Respondi friamente, o coração engana, a razão liberta. Ele me fitou com tristeza e apenas completou, então o Senhor confundiu libertação com desolação. Não dei importância. Ordenei novas reformas. Cada imagem retirada me dava a sensação de estar purificando o templo. As praças ficaram mais limpas. Os fiéis, porém, pareciam mais tristes. Eu apenas via nisso um efeito temporário. Mas uma coisa começou a me incomodar: a ausência do olhar humano. Antes, todas as audiências terminavam com abraços, gente ajoelhada pedindo bênçãos. Agora, os rostos se afastavam, os aplausos eram mecânicos. Eu substituí o calor humano pela lógica do controle. Comecei a evitar orações coletivas. Minha vida virou reuniões, relatórios, números. Passei a dormir cada vez menos. Às vezes, acordava no meio da noite e via as luzes da cidade refletindo na cúpula de São Pedro como se fossem olhos me observando. Não havia som, só o tic-tac insistente do relógio. Nesses momentos, algo em mim começava a ruir. No entanto, continuei. Sempre tive medo do arrependimento, achava que ele era sinal de fraqueza. Até o dia em que destruí a imagem da Virgem. Aquilo não foi um gesto isolado. Foi o ponto máximo de tudo que eu vinha acumulando. Orgulho, frieza e uma crença cega em mim mesmo. Hoje, olhando para trás, percebo que aquele martelo não atingiu uma estátua. Atingiu o menino de Chicago que um dia ouviu a voz da mãe repetindo Maria passa na frente. Atingiu a fé que eu enterrei para agradar a razão. Às vezes me pergunto se, naquele momento, Deus não tentou falar comigo no silêncio antes do golpe.
Será que eu teria ouvido, se tivesse ficado quieto por um segundo? 2 dias após o episódio no altar, uma tempestade violenta tomou o céu de Roma. Ventos que não se via há décadas arrastaram telhas, derrubaram árvores, e um raio desabou a cruz do jardim interno da basílica, exatamente onde os estilhaços da imagem de Maria ainda estavam espalhados. A cidade sentiu o peso daquele dia. Jornalistas alertavam sobre fenômenos extremos, fiéis sussurravam que era sinal, cardeais circulavam alarmados pelos corredores. Eu apenas associava tudo ao acaso, ao clima, à coincidência. O clima de silêncio dentro do Vaticano, porém, era mais contundente que qualquer trovão lá fora. As reuniões que antes eram pautadas por discussões acaloradas, agora ocorriam em salas sem luz, com gente de olhos baixos. Vi padres chorando em cantos, irmãs pedindo transferência, e ouvi rumores de profanação. Disfarcei o incômodo dizendo a mim mesmo que era só reação do povo à mudança brusca. Mas o incômodo crescia, cada vez mais difícil de ignorar. Naquele fim de tarde, cruzei o pátio do palácio. Do chão, sob restos da estátua destruída, brotava uma única rosa azul. Não sabia explicar de onde viera, ninguém reconhecia a espécie, nenhum jardineiro admitia plantá-la. É coincidência, pensei. Mas o perfume delicado da rosa preenchia o ar, diferente do cheiro seco da pedra quebrada. O episódio perturbou meus sonhos. Na madrugada seguinte, acordei coberto de suor, coração acelerado. Sonhei que caminhava por um corredor escuro. Ao fundo, a figura de Maria, com o rosto partido, me olhava. A dor era tão intensa que quase gritei. O silêncio do palácio parecia amplificar o som do meu próprio medo. E, ainda assim, recusei pedir ajuda. Me forcei a crer que era cansaço, efeito colateral das mudanças impostas. Na sala papal, o clima era pesado. O cheiro de papel velho dos arquivos misturava-se ao odor da fuligem de velas apagadas. Recebi médicos, que diagnosticaram apenas estresse. No fundo, algo dentro de mim se despedaçava mais rápido do que qualquer estátua. O orgulho começava a perder força, substituído por uma inquietação que mal sabia nomear. 3 dias depois, Roma acordou com o som das sirenes. Um incêndio misterioso atingiu o arquivo secreto do Vaticano. Documentos raros, protocolos centenários, cartas nunca lidas, tudo virou fumaça em poucos minutos. Eu estava lá dentro quando tudo começou. Senti o calor subir pelos corredores, ouvi os seguranças gritando meu nome. Saí tossindo, olhos ardendo de fuligem, batina manchada de cinza. Entre o clarão das chamas e o caos dos bombeiros, por um instante vi uma forma feminina se deslocando entre o fogo. Não disse nada a ninguém. Passei a noite sem conseguir dormir, tentando convencer a mim mesmo que fora delírio. Roma ficou mais escura nos dias que se seguiram. O peso da perda do arquivo era imenso, mas nenhum documento ali ardido parecia tão importante quanto o silêncio profundo que tomava conta do meu coração. Evitei olhar para os espelhos. Quando finalmente encarei meu próprio reflexo, vi um homem exausto, pálido, distante. Não parecia mais o Papa seguro que exalava controle e disciplina. As noites se tornaram insuportáveis. Febres vinham em ondas, o corpo tremia, as mãos suavam e nenhuma oração me dava consolo. Sonhava sempre o mesmo, o martelo descendo sobre a imagem, uma rachadura aberta no chão da basílica, vozes me julgando. O menino de Chicago, o seminarista rígido, o Papa dos controles, todos pareciam condenar o próprio orgulho. Pensei em pedir socorro. Pensei em escrever cartas. Mas nada fazia sentido. O tempo passava devagar. No silêncio, comecei a ouvir passos pelos corredores, sons que lembravam soluços. Algumas noites, ouvia o choro delicado de uma mulher correndo pelos azulejos, mesmo com o palácio vazio. Não contei a ninguém. Preferi me isolar, crendo que ainda era forte o suficiente para suportar qualquer tempestade. Mas com cada nova noite, a sensação era de que algo me faltava, como se uma peça fundamental tivesse sido arrancada sem chance de retorno. A dor mais profunda não era física. Era a certeza de que, quanto mais tentava controlar, menos caminhava rumo à paz. Pela primeira vez desde a juventude, me sentia vulnerável, quebrado por dentro, como as próprias pedras da basílica. Você já se sentiu assim também?
Como se tudo aquilo que construiu não conseguisse consolar o barulho solitário da própria alma. O tempo depois da tragédia trouxe uma sucessão de dias opacos. O Vaticano respirava solidão, e eu, por dentro, já não conseguia distinguir ansiedade de tristeza. As multidões na praça diminuíram, os aplausos se calaram, e os olhares se tornaram longos, doloridos. O incêndio parecia ter consumido mais do que documentos. Parecia ter devorado os últimos vestígios da fé que sustentava o prédio e, por extensão, a minha alma. Passei a evitar as missas públicas. Troquei as roupas papais por túnicas mais simples. Tentei encontrar conforto em rotinas antigas, mas nada parecia funcionar. O orgulho ainda gritava dentro de mim, mas agora era somente eco. A disciplina virou exaustão. A eloquência se perdeu no medo. Durante os dias de febre, os médicos se revezavam ao meu redor. Cada diagnóstico era vago. É só estresse, santidade. Eu aceitava em silêncio, mas sabia que a doença era outra. Era como se cada parte do meu corpo pedisse que eu descansasse, mas a cabeça insistia em manter o controle. Talvez em algum momento eu tenha chorado sozinho, mas neguei as lágrimas sempre que alguém entrava no quarto. As noites seguiam longas, sem dormir. Sempre o mesmo sonho. Via novamente o altar, o martelo, a mão de mármore rachada, o rosto partido de Maria me olhando com um misto de dor e compaixão. O som que antes me aplaudia se tornou acusações. Senti vergonha como nunca havia sentido. Aquilo ressoava fundo em mim, uma culpa espessa, não contra a igreja, mas contra algo que eu não sabia nomear. No terceiro dia após o incêndio, acordei com o ar parado, quase sem respirar. Caminhei até o corredor e senti, pela primeira vez, o perfume intenso de rosas azuis espalhado no silêncio. O cheiro era tão forte que me fez parar. Olhei de onde vinha, do pátio onde a imagem de Nossa Senhora havia sido quebrada. Ali, a rosa ainda estava de pé, e agora havia pequenas pétalas sobre o mármore rachado. Encarei a flor como quem busca respostas no fundo de um mistério. Tentei orar. Deus, me escuta? Apenas isso, nenhuma resposta. Saí para caminhar pelos jardins. Os guardas abaixavam a cabeça, os jardineiros desviavam o olhar, os padres evitavam diálogos. Entendi que, mesmo com todo o poder pontifício, era impossível exigir consolo. Paz não se impõe por decreto. Nos dias seguintes, vieram mensagens de ódio, cartas de jornal acusando heresia, ameaças de grupos radicais. Cheguei a receber pedidos diretos de renúncia. Minha resposta foi o silêncio, mas dentro de mim já não havia a muralha de antes. Apenas cansaço e um desejo vago de sumir. Durante uma audiência, uma mulher simples, vestida de azul, entrou com uma pequena imagem partida da Virgem Maria. Ela olhou nos meus olhos e disse baixinho: "Não é só o mármore que está quebrado. Tem coisas que só se colam com esperança." Senti uma raiva e uma vergonha irresistíveis. Tive que encerrar a cerimônia e me trancar na sala papal. Ali, pela primeira vez em muitos anos, chorei até a última resistência se dissolver. Essa entrega não veio como uma revelação luminosa, mas como um esgotamento. Cada lágrima parecia derreter o orgulho calcificado. No fim daquela noite, me sentei de novo diante do altar vazio. Olhei para o lugar onde antes existia devoção popular e percebi que a minha busca pela razão havia adubado apenas o silêncio. Foi nessa hora que entendi. A luta contra o sentimentalismo havia se tornado a luta contra mim mesmo. Por que é tão difícil admitir que precisamos de ternura, mesmo depois de construir uma vida inteira sobre o rigor? Os dias de solidão se misturavam em um tempo sem fronteiras. Já não sabia distinguir a manhã da noite, porque os sentidos pareciam amortecidos, como se a claridade e a escuridão tivessem perdido significado. Passei a evitar qualquer contato, trancando-me em quartos silenciosos, apagando luzes, atrasando reuniões. O Vaticano continuava pulsando de compromissos, mas tudo em mim ficava cada vez mais estático. Do lado de fora, a cidade respirava entre protestos, devotos e curiosos. Do lado de dentro, eu só escutava o rumor do sangue nas veias e o som do próprio arrependimento crescendo, dia após dia. A febre se tornou constante. Às vezes, a visão ficava turva, o corpo suava, e cada respiração era um esforço. Os médicos receitavam repouso, tranquilizantes, água abundante,
mas nada funcionava. Dentro da cabeça, a narrativa se desenrolava sempre igual: o martelo, a imagem, a multidão ferida. Passei a revisitar memórias que evitava há anos: Chicago, a infância, o abraço da mãe, o cheiro do terço nas mãos dela. Perguntava a mim mesmo, às vezes em voz alta, por que era tão difícil acreditar que a fé podia ser simples e profunda ao mesmo tempo. O rigor havia me privado dos gestos pequenos, dos joelhos dobrados, do silêncio, do consolo que só quem sofre pode oferecer ao outro. As vozes que me condenavam agora vinham de dentro. O orgulho, que antes sustentava minhas decisões, virou poeira. A cada missa perdida, a cada mensagem ignorada, sentia que um pedaço da responsabilidade escapava junto. Já não tinha respostas para os cardeais, nem para os fiéis, nem para mim. Na última noite de febre alta, fui surpreendido por um sonho diferente. Era uma claridade suave, um corredor imenso coberto por pétalas azuis. Caminhava descalço, sentia o chão úmido, e ao fundo uma sombra feminina de semblante sereno aguardava. Tentei perguntar quem era, mas antes que as palavras chegassem, a figura se dissolvia em luz. Acordei com o rosto molhado pelas próprias lágrimas. Não era só culpa ou tristeza, havia uma sensação de alívio imediato, como se o sofrimento abrisse espaço para um suspiro genuíno. A primeira coisa que fiz naquela manhã foi abrir a janela. Roma explodia em aromas: pão fresco, flores de primavera, terra molhada. Ouvi os sinos distantes. Pela primeira vez em muito tempo, o som fez sentido para o meu coração. Calcei sandálias simples e saí pelos jardins sem escolta. Os guardas notaram, mas não interferiram. Atravessei corredores encurvados, o frio do mármore tocando os pés, até chegar ao pátio onde a rosa azul permanecia. Ajoelhei-me diante dela. Pela primeira vez, o gesto não foi teatral. Quem se dobrava ali era apenas um homem em busca de respostas. Falei, quase em sussurro: se existir misericórdia até para quem profanou o que é santo, não me deixe perecer no engano. O vento soprava leve, trazendo consigo o perfume delicado que, inexplicavelmente, me fazia sentir menos só. Fiquei assim, em silêncio, por um tempo impossível de medir. Percebi que precisava abandonar o palco, soltar a máscara do comando, deixar de lado a disputa pela razão. Ali, sem testemunhas, sem adornos, senti um alívio e uma leveza que há muito tempo não sentia. Por um instante, permaneci como criança diante da mãe, inseguro, mas esperançoso. Me pus de pé, limpei as lágrimas, e saí do pátio. O mundo não mudará, mas dentro de mim, pela primeira vez, havia espaço para algo diferente, talvez esperança, talvez paz. A reconciliação não seria pública. A transformação precisava começar ali, nos joelhos dobrados, no pedido silencioso de perdão. No fim daquele dia, deitei-me sem febre, ouvindo apenas o silêncio. Não sabia o que aconteceria no Vaticano, nem se haveria redenção possível. Só sabia que não podia continuar governando uma igreja sem alma, fingindo respostas para perguntas que finalmente me atravessavam. Se você pudesse descrever a sua busca por algo maior em apenas uma palavra, qual seria? A madrugada seguinte trouxe os primeiros sinais de renovação. Os guardas suíços disseram ter visto luzes vindas da basílica, como se velas imensas tivessem sido acesas repentinamente. Tudo parecia tranquilo, mas havia uma agitação discreta, murmúrios sobre fenômenos estranhos, relatos de que alguém teria entrado na igreja naquele horário, sons de passos que ninguém conseguia explicar. Quando adentraram o espaço sagrado, me encontraram desmaiado frente ao antigo altar, do lado da imagem restaurada de Nossa Senhora, composta dos mesmos fragmentos que haviam sumido após o episódio do martelo. Nenhum escultor tocará o material, nenhuma junta estava desfeita. Os detalhes do rosto, das mãos, do manto estavam intactos como se nada houvesse acontecido, e a rosa azul brilhava aos pés da escultura. Os guardas chamaram médicos, que em poucos minutos certificaram que a febre havia cessado, inexplicavelmente. Quando recobrei a consciência, senti um calor suave no peito, uma leveza incomum. Olhei para o rosto da imagem restaurada e, ao contrário do que sempre imaginei, não senti vontade de explicar o fenômeno, apenas permaneci em silêncio, agradecendo aquilo que não sabia nomear. Foram horas de quietude no interior da basílica, sem palavras, sem pedidos. Deixei que o ar da manhã me envolvesse, respirei fundo, e apenas fui.
Os médicos tentaram atribuir minha recuperação ao descanso, mas sabia que era algo maior. Paz não se explica, só se sente. Solicitei então para ficar sozinho na capela. Ali, tudo parecia diferente. Os vitrais filtravam a luz como nunca antes. Um ponto dourado caía sobre o altar, iluminando tanto a imagem quanto as pétalas azuis que permaneciam frescas. Rezei, não com discursos, mas com frases curtas e sinceras. Obrigado pelo consolo, mesmo sem merecer. Obrigado por me permitir voltar a sentir. E, pela primeira vez, não precisei justificar nada à razão. Na tarde daquele dia, enviei uma mensagem à congregação, pedindo que suspendessem todos os compromissos. Disse que nada seria feito até que eu pudesse restabelecer a paz interior. Alguns se revoltaram, outros entenderam, mas não importava. Pela primeira vez, não era o poder que movia minhas ações, mas o desejo simples de recuperar o sentido. Durante os dias que se seguiram, tornei-me um estranho no próprio Vaticano. Andava anonimamente pelos corredores, visitava abrigos de refugiados, conversava com padres simples, ouvia confissões em capelas esquecidas. Permiti novamente que os fiéis colocassem flores diante da imagem, reabri as portas para procissões silenciosas, acompanhei famílias em momentos de dor. Ao reencontrar Dom Ricardo, o velho cardeal, ele perguntou se eu não tinha medo de me contradizer, de perder apoio. Olhei para ele e respondi apenas: entre estar certo e estar em paz, escolhi a paz. Ele sorriu, e suas palavras ressoaram fundo em mim: agora sim, santidade. Agora o Senhor encontrou o caminho verdadeiro. Os meses seguintes foram de adaptação. Vivi críticas ferozes, acusações de traição, ameaças internas. Mas nada disso me tirava a serenidade recém-descoberta. Cada novo gesto era guiado não pela vaidade ou pela razão cega, mas pela vontade de cuidar, de ser acolhido tanto quanto acolher. No domingo derradeiro, convoquei uma missa para o mundo inteiro. Entrei descalço diante das câmeras, sem mitra, sem adornos, ajoelhei-me perante a imagem restaurada e apenas beijei os pés da escultura, permanecendo em silêncio. Não pedi perdão em palavras grandiosas. Não proclamei discursos. Apenas deixei que o gesto falasse por si, na esperança de que, à vista de todos, o orgulho finalmente fosse dissolvido. No encerramento da cerimônia, senti uma alegria que parecia me preencher por inteiro, como se o peso dos anos tivesse sido retirado, devolvendo-me a capacidade de respirar com leveza, sem culpa. Talvez, no fim, todos estejamos buscando o mesmo abraço, não é? A missa descalça foi, para mim, mais que um rito. Tornou-se uma travessia silenciosa, quase um renascimento diante do altar e do mundo. O gesto de ajoelhar e beijar os pés da imagem restaurada da Virgem Maria não era só entrega. Era também entrega da vergonha, do medo, da soberba. Vi que as câmeras que me perseguiam por todo o papado agora não sabiam o que registrar. Não havia discurso, nem proclamação, nem autoridade. Existia apenas o sussurro do perdão e o estrondo delicado da humildade. Nos dias seguintes, o Vaticano se tornou um campo de batalha entre vozes exaltadas e silêncios reflexivos. Alguns cardeais me viam como traidor da tradição, enquanto outros se aproximavam, discretos, como quem tenta ouvir uma nova melodia surgindo de velho órgão. Notei que as reuniões mudaram de tom. As palavras vinham carregadas de ressentimento e receio. As paredes do palácio, antes adornadas com quadros e tapeçarias, agora carregavam o peso das expectativas quebradas. Lembro de uma sessão especialmente tensa, com bispos de todo o mundo conectados por videoconferência. Dom Emanuel, da França, disse: o Senhor confundiu humildade com fraqueza. Outros pediam explicações formais sobre a imagem restaurada. Queriam saber se fora feito milagre ou artifício. Devolvi apenas: não tenho respostas técnicas. Só posso dizer que ajoelhar é tudo o que me resta. O silêncio se espalhou. Senti um leve tremor nas mãos, como se pela primeira vez não fosse mais temido, mas olhado como igual. Foi Dom Ricardo quem salvou o clima. A tradição é forte, mas a verdade é viva. O povo reza com as lágrimas, não com decretos. Talvez devêssemos aprender com isso. A repercussão externa não foi menos turbulenta. O mundo inteiro se dividiu entre quem gritava coragem e quem acusava fraqueza. Recebi cartas em todas as línguas, muitas cheias de raiva, outras transbordando gratidão, algumas simplesmente pedindo:
não desista. Em meio às notícias, notei algo novo. Não era mais protagonista de debates teológicos, mas personagem de discussões humanas. Muitos começaram a compartilhar suas próprias crises. Pais que erraram com filhos, fiéis que perderam a fé, viúvas que guardavam objetos despedaçados pedindo consolo. Meu erro deixou de ser um escândalo e virou espelho para outros erros. Isso me assustou, mas também me deu o primeiro vislumbre de propósito. Pouco depois da missa, decidi romper com a rotina rígida. Passei a andar sem escolta pelas ruas internas do Vaticano, sentindo o frescor do início da primavera, o som leve das folhas caindo, tropeçando em degraus, parando ao lado de funcionários para perguntar pelo dia. Em uma manhã cinzenta, descobri o antigo jardim onde as irmãs cultivavam flores para os altares. Conversei com uma delas, Irmã Teresa, sobre as dificuldades de mudar velhos hábitos. Ela sorria, dizendo que mudar assusta, mas plantar esperança é o que salva os jardins. Fiquei ali ajudando a aparar galhos secos, mãos sujas de terra, esquecendo por um tempo a batina branca e a solenidade do cargo. Tomei coragem para visitar pequenos abrigos em Roma, incógnito. Entrei em uma casa de idosos na periferia. Não fiz discursos, sentei à mesa, escutei relatos de saudades, cantos de infância, brigas e reconciliações. Uma senhora cega segurou minha mão, dizendo em voz baixa: "Só quem se deixa guiar aprende o caminho do outro." Essas visitas, sem registro oficial ou cobertura de imprensa, me mostraram a dimensão oculta do sofrimento, mas também a força secreta da compaixão. Voltei noite após noite sentindo o coração mais leve, mesmo sem conseguir explicar como. Nas igrejas do centro histórico, procurei missas discretas, celebradas por padres simples que nunca haviam cruzado meus corredores. Sentei nos bancos do fundo, permiti que as vozes alheias me envolvessem. Numa dessas ocasiões, uma mulher, angustiada, pediu que eu rezasse por seu filho desaparecido. Ajoelhei-me ao lado dela e percebi, com nitidez, a natureza da fé popular. Ela não nasce de explicação, mas de necessidade, do chão da dor e da esperança entrelaçadas. Ela me olhou, sorrindo, e disse: "Tudo que pedi a Deus foi que alguém me ouvisse. Obrigada." Saí dali transformado, com a convicção de que ouvir é, muitas vezes, o ato mais sagrado que podemos oferecer. A pressão interna, contudo, não cessava. Cardeais mais radicais exigiam retratação pública. Outros propunham debates teológicos sobre minha restauração emocional. Preferi não responder a provocações. Dom Ricardo tornou-se ali meu conselheiro mais fiel, relembrando comigo os dias em que a fé era só disciplina e cobrança. Caminhar ao lado do povo exige pele dura e coração flexível. Os que mais criticam são os que menos ousaram ser abraçados. Guardei essas palavras como um aviso de que o caminho seria longo. Um episódio me marcou profundamente. Durante a audiência especial, um homem simples ergueu-se no meio da multidão e gritou: "O Senhor se arrepende do que fez." O silêncio recaiu como cortina pesada. Todos esperavam uma resposta ensaiada. Respirei fundo, olhei para cada rosto à minha frente, e disse simplesmente: "Sim, e é esse arrependimento que me permitiu acordar em paz, pela primeira vez em anos." Alguns choraram, outros aplaudiram sem fazer barulho, muitos apenas fecharam os olhos, aceitando a honestidade daquele momento. Voltei a abrir espaço para gestos populares. Ordenei que as procissões retornassem, que peregrinos pudessem trazer flores e imagens. Vi a Praça de São Pedro se encher de cor, ouvir novamente os hinos marianos, perceber que a devoção não pode ser amordaçada por rígidos decretos. Dei início a reuniões informais com jovens, escutando suas dúvidas sobre fé, propósito, fragilidade. Recebi cartas de todo o mundo, algumas me confessando pecados, outras pedindo conselhos, muitas apenas compartilhando o desejo de recomeçar. Uma delas, enviada por uma mulher brasileira, dizia: "Obrigada por mostrar que até quem quebra pode ser restaurado. Minha fé estava desfeita, mas agora oro pedindo forças para reconstruir." A carta foi guardada junto com meu terço de infância e uma pétala da rosa azul que floresce desde o dia da restauração. Os domingos perderam a pompa, mas ganharam em verdade. Permiti que cada missa virasse espaço de acolhimento e partilha. O altar deixou de ser palco de oratória e passou a ser mesa de comunhão, de dor e consolo, igual para todos. Na procissão mais marcante, carreguei a imagem da Virgem junto com uma multidão. Velhas senhoras rezavam, crianças cantavam,
Homens e mulheres se uniam sem distinção. A emoção era palpável. Durante a procissão, um menino se aproximou de mim e perguntou: "O senhor já errou alguma vez?" Sorri, ajoelhei ao lado dele e respondi: "Muitas vezes, e foram esses erros que me ensinaram tudo o que valia a pena." Ele pareceu satisfeito, correu até a mãe, enquanto eu permanecia ajoelhado por mais tempo, sentindo o sol quente no rosto e um peso antigo se dissolvendo para valer. Cada noite, ao caminhar pela praça vazia, sentia o perfume da rosa azul. Os jardineiros garantiam que era impossível uma flor tão resistente. Eu apenas sorria, entendendo que o milagre da restauração não precisa de explicação. Talvez meu papel como Papa seja este: testemunhar que nem toda queda é definitiva, e que a misericórdia pode habitar os corações dos que ousam se curvar. O altar, a praça, o silêncio das madrugadas e as cartas dos fiéis, tudo compunha uma nova fase, na qual a autoridade cedia espaço ao acolhimento, e a esperança surgia onde antes havia vergonha. Talvez, no fim de tudo, o que realmente nos move em tempos de incerteza é a coragem de aceitar, pedir perdão, servir e permanecer sempre abertos ao mistério de recomeçar. Nas semanas e meses que se seguiram, a atmosfera mudou profundamente. Por onde eu passava, antes cercado por barreiras invisíveis de poder e formalidade, encontrava calor humano. Crianças corriam para tocar na batina simples que agora eu usava. Aqueles olhos cheios de esperança dos fiéis não tentavam mais decifrar um líder indomável, mas viam um homem que compartilhava suas incertezas e dores. Idosos, tímidos mas sinceros, se aproximavam para receber um abraço, e os jovens, famintos por autenticidade, buscavam conversas abertas e sem máscaras. Senti pela primeira vez a profundidade do que é ser um pastor entre seu povo e não acima ou distante dele. Numa manhã serena, decidi visitar Assis, um lugar simbólico para toda a igreja e para minha história pessoal. Na pequena igreja de São Damião, onde São Francisco encontrou seu chamado para reconstruir a igreja, permaneci horas em silêncio e oração. Os afrescos simples, as paredes gastas pelo tempo, o suave cheiro de incenso, tudo me ensinava a essência daquele trauma e da transformação, que não são meramente eventos, mas processos de entrega e renúncia. Ali reconheci que a humildade, que antes parecia fraqueza, era na verdade o meu caminho para a verdadeira força. Ao retornar a Roma, minhas audiências semanais mudaram radicalmente de tom e forma. Deixei de lado o discurso formal, ensaiado, e passei a falar de mim, da minha luta interna, da minha dúvida, das minhas quedas e aprendizados. Essa transparência incomodou a muitos, especialmente aqueles que se apoiavam na rigidez da ortodoxia para manter o controle. Mas foi um sopro novo para o povo, que aplaudia com lágrimas e fazia perguntas profundas, que antes não ousava fazer. Aquela nova maneira de liderar, feita de escutar mais do que falar, de aprender mais do que ensinar, trouxe vida e esperança para muitos que sentiam a instituição distante e fria. Um dos momentos mais emblemáticos desta fase chegou durante a celebração da Páscoa, quando decidi lavar os pés de 12 refugiados que chegavam à Itália carregando histórias difíceis demais para palavras. Entre eles, uma mulher muçulmana chorava sem conseguir conter a emoção. Ao completar o gesto, ela segurou minhas mãos e me disse com voz trêmula: "O Senhor devolveu a mim a dignidade que eu pensei ter perdido para sempre." Foi naquele instante que compreendi a verdadeira missão da liderança espiritual: servir o outro com amor concreto, para além das diferenças e das crenças, vivendo a essência do Evangelho no mais profundo dos gestos de amor. Naturalmente, a reação dos setores mais conservadores não se fez esperar. Grupos radicais chamaram-me de herege, chegaram até a enviar ameaças diretas, e alguns bispos pediam minha renúncia imediata. Nos momentos de maior silêncio e medo, nas noites solitárias da capela, reencontrei o temor não da morte, mas do vazio e da inutilidade. Olhava para a imagem restaurada da Virgem e questionava se minha entrega teria algum impacto real ou se seria apenas um ato vago em meio a um mundo tão confuso. Sempre, porém, sentia aquela brisa leve entrar pela janela, acompanhada pelo inconfundível perfume das rosas azuis, gesto silencioso da misericórdia que me dizia: a paz verdadeira não se explica, apenas se vive e se sente. Minha rotina mudou profundamente. As portas do Vaticano foram abertas para artistas de rua, músicos populares e famílias simples, que encontraram ali um espaço até então inacessível. Os salões, antes vazios e austeros, tornaram-se locais de encontro, partilha e comunhão. As cerimônias se reinventaram, perderam a pompa excessiva e ganharam em sentido e calor humano. A rigidez hierárquica cedeu espaço para encontros genuínos,
onde o poder se dissolvia na humildade do abraço e da escuta. Bispos de todas as partes do mundo vieram até mim, contando que minhas escolhas os inspiraram a mudanças similares em suas dioceses, mais abertas e acolhedoras. Esse sentimento de inspiração compartilhada e renovada fé trouxe esperança renovada, confirmando que minha trajetória, com suas cicatrizes, era muito mais do que uma experiência pessoal. Era um sinal para uma igreja viva, imperfeita, mas em constante transformação. Em uma tarde calma, parei diante da rosa azul que desafiava toda a lógica botânica, florescendo vibrante nos jardins do Vaticano. Para os cientistas, um mistério. Para mim, um símbolo da própria fé. Um mistério vivo que transcende a razão e só se aceita com o coração aberto. Sorri, compreendendo que a restauração não exige explicação, apenas confiança e entrega no milagre do amor. Semanalmente, recebia testemunhos de vidas tocadas e transformadas. Ex-ateus voltavam à fé, religiosos rígidos aprendiam ternura, pessoas feridas encontravam consolo, todos eles movidos por essa nova vivência que eu compartilhava. Percebi que minha missão não era legislar sobre o sagrado, mas testemunhar sua misericórdia ativa e presente. Hoje, quando me olho no espelho, vejo um homem diferente daquele que iniciou seu papado com martelos e discursos frios. Já não sou o grito impiedoso, mas aquele que aprendeu a se curvar, a ouvir e a amar com humildade autêntica. Continuo sendo chamado Papa Leão XIV, mas meu nome verdadeiro é Robert Francis Prevost, o filho de Chicago que tentou reformar o sagrado com força e descobriu que ele só se reconstrói com joelhos dobrados e coração aberto. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? Com o passar do tempo, aprendi que a paz interior jamais chega como um lampejo súbito. Ela se constrói lentamente, tijolo por tijolo, na repetição dos dias, nas pequenas atitudes, no silêncio aceito depois das tempestades. Quando me permiti desacelerar, pude perceber nuances que a pressa inimiga do coração já havia ocultado por muito tempo. O canto longe dos pássaros nas manhãs quietas, o brilho úmido nos olhos de um seminarista estudioso, o gesto singelo do porteiro que cumprimenta com um sorriso amigo. Esse tempo de observar e escutar transformou o Vaticano, santuário de poder e pompa, em um espaço onde a vida simples fazia ecoar sua graça invisível e poderosa. Despertei para reconhecer que a existência se estabelece nos pequenos gestos, nas pausas entre uma palavra e outra, nas mãos dadas que não precisam dizer nada para acolher, no olhar cúmplice que diz estou aqui com você. E foi assim que a verdadeira liderança se impôs a mim, não pela imposição, mas pela escuta e pelo serviço. Passei a dedicar tempo àqueles que mais precisavam. Visitei abrigos, escutei histórias de abandono e esperança, dores profundas misturadas com o desejo ardente de recomeçar. E quanto mais ouvia, mais entendia que a fé não é uma abstração intelectual, mas uma experiência radical de acolhimento e misericórdia. Voltei ao sacramento da confissão não como chefe da igreja, mas como pecador iluminado pela graça, capaz de perdoar e ser perdoado. Cada domingo me trazia a experiência renovada do que a fé pode ser. Encontros na igreja onde as pessoas não buscavam respostas, mas conforto, lágrimas que escorriam sem vergonha, relatos sussurrados na intimidade do abraço. As cartas que eu recebia, vindas de todos os cantos do globo, revelavam histórias interrompidas que tinham agora esperança para continuar. Em uma dessas cartas, uma mulher brasileira relatava como meu gesto a fez acreditar que mesmo os corações mais partidos podem ser restaurados. Uma mensagem que carreguei como um tesouro. A família voltou a fazer parte da minha vida. O reencontro com meu pai, já idoso, numa varanda banhada pelo sol, foi um dos momentos mais carregados de emoção dos últimos anos. Conversamos como filho e pai, não como papa e autoridade distante. Percebemos juntos que o abraço quebrado do passado podia ser reparado com perdão, sem necessidade de justificar o que ficou para trás. Ali entendi que as rachaduras da vida se fecham não com força, mas com o tempo, com amor e com aceitação. Minha mãe voltou a ser presença constante em minhas orações e em meus dias. Em suas mãos, aquele terço de madeira que me acompanhou na infância ganhou nova dimensão, tornando-se símbolo da minha entrega e da força que encontra quem se deixa guiar pela ternura. O Vaticano, aos poucos, acolheu essas mudanças. Uma nova alegria parecia brotar no olhar dos funcionários, no descer da rigidez dos cardeais e no abrir dos diálogos informais entre bispos. Espaços antes rígidos viraram redutos de acolhida e partilha. Esses detalhes minúsculos, discretos, foram minha maior revolução. O fim do orgulho, a aceitação do frágil, a busca pela beleza da imperfeição tornaram-se a nova liturgia do meu dia a dia. Ao fim de cada dia,
Ajoelhado diante da imagem reconstruída de Nossa Senhora, a presença da rosa azul, ainda viva, como que sussurrava que milagres existem quando se crê apesar do absurdo. E ainda que enfrentasse críticas ferozes e oposição, nada disso cessava a força dos testemunhos que chegavam, histórias de quem reencontrou a fé, da ternura aprendida por quem antes só conhecia a lei, do conforto que renasce em quem se sente acolhido. Compreendi que minha missão não era dogmatizar a fé, mas ser um sinal vivo do poder da misericórdia ativa e da graça. Hoje, ao me olhar no espelho, vejo um homem transformado. Não sou mais aquele grito frio do começo. Sou alguém que aprendeu a se curvar, a ouvir e a amar profundamente. Ainda sou chamado de Papa Leão XIV, mas em meu íntimo sou apenas Robert Francis Prevost, o filho de Chicago que descobriu que o sagrado se reconstrói quando o coração se entrega e os joelhos se dobram. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? No capítulo final do meu papado, aprendi que o término de um ciclo não equivale ao fim, mas a uma nova etapa, construída em forças reformadas e esperanças revitalizadas. A serenidade que descobri não se mostrou em grandes discursos ou eventos grandiosos, mas nos pequenos detalhes que passaram a guiar minha vida. Os encontros sinceros, o sorriso genuíno e o abraço fraterno. Os desafios continuaram a surgir, crises mundiais, disputas internas, a dura batalha pela fé em tempos difíceis. Mas meu olhar, agora, não buscava dominar ou controlar. Preferia a escuta ativa, a busca por soluções na gentileza e na reflexão conjunta. A certeza de não ter respostas prontas me ensinou a humildade da liderança servidora. Domingos se tornaram momentos de profunda comunhão. Estar no meio do povo, escutar suas histórias, partilhar suas dores e alegrias, foi o presente mais valioso. O Papa deixava de ser símbolo intocável e se tornava um peregrino junto ao seu povo. Os encontros mais inesperados passaram a ser minhas missas mais sagradas. O abraço apertado de um jovem, o sorriso agradecido de uma mãe, as lágrimas de quem encontra consolo. Construí pontes inusitadas. Ateus que frequentavam as missas não para converter-se, mas para vivenciar a humanidade da fé viva. Artistas que levaram sua arte para os pátios do Vaticano, celebrando a diversidade e o talento. Jovens que dançavam nas praças em celebração à vida. É nessa diversidade que entendi o sentido da palavra santidade, não nas vestes, títulos ou pompa, mas na coragem de acolher o diverso e amar o imperfeito. Em entrevistas, sempre evitava frases prontas e respostas institucionais. Preferia dizer que minha verdadeira missão foi viver o Evangelho na transformação pessoal, no reconhecimento da própria humanidade e fraqueza. Nunca mais empunhei o martelo para mudar o sagrado. Coloquei em seu lugar as mãos que acolhem, seguram e amam com ternura. O terço de madeira da infância, a pétala da rosa azul e a carta daquela mulher brasileira são hoje meus amuletos sagrados, memoriais vivos do poder da fé humilde e da misericórdia que reconstrói. Minha despedida do papado não foi marcada por discursos grandiosos, mas por momentos de silêncio e oração profunda, onde deixei que as vozes dos fiéis falassem por mim, numa comunhão de esperança renovada. Entendo hoje que o verdadeiro poder está na entrega, que a reforma do sagrado se faz com humildade e que a maior revolução é aquela que acontece no coração. E você, qual palavra define a sua busca por sentido? Nos meses que sucederam minha entrega pública, o Vaticano parecia respirar um novo ar, denso de expectativa e curiosidade, mas também marcado por inseguranças e resistências. O que eu sentia era que a transição era mais do que administrativa. Ela era espiritual e carregava consigo o peso da história, das tradições, de gerações inteiras. Em minhas caminhadas pelos corredores, sentia o peso do olhar fixo dos outros, ora desconfiados, ora esperançosos. Eu mesmo precisava, a cada manhã, reencontrar forças para manter a humildade, reconectar-me com a simplicidade que havia redescoberto. Foi nesse período que eu compreendi a força que reside no silêncio e na transparência. Em muitas reuniões, em vez de respostas firmes, comecei a pedir opiniões aos mais jovens, pedi relatos reais da vida diária das comunidades, escutei histórias de quem sofria as dores ocultas da igreja. Essas vozes delicadas e muitas vezes marginalizadas tornaram-se o centro da minha atenção. Eu percebi, então, que a verdadeira reforma não aconteceria com marcos públicos, mas no cuidado com as pequenas coisas e com as pessoas invisíveis. Uma história que ficou marcada nesse período é a do jovem seminarista que, tímido, me confidenciou o dilema entre a fé e a dúvida, o desejo de servir e o medo do fracasso. Ele me perguntou, olhando nos meus olhos, santidade, como vencer o medo de não ser suficiente?
Sem buscar respostas prontas, apenas falei do que estava aprendendo, que o suficiente não é o que podemos alcançar sozinhos, mas o que podemos entregar com honestidade e amor, mesmo na fraqueza. Esse encontro me ensinou mais que todos os discursos que fiz anteriormente. Enquanto isso, as ruas de Roma tornaram-se palco de novos encontros improváveis. Acompanhei de perto projetos sociais, participei sem pompa de reuniões comunitárias, fui questionado por mães preocupadas, por trabalhadores cansados, por jovens que buscavam esperança. Descobri um mundo invisível ao lado da pompa do Vaticano, mas pulsando vida e fé. O peso do passado, com suas escolhas erradas e o orgulho ferido, ainda se fazia presente. Houve noites de solidão e lágrimas em silêncio, mas elas não eram mais um fardo, e sim uma purificação. Era como se eu estivesse sendo esculpido por mãos invisíveis para uma nova forma de ser Papa. Ao caminhar pelo jardim onde florescia a rosa azul, compreendia que aquele símbolo era maior do que qualquer palavra. Aquela flor desafiava o impossível e ensinava que o amor verdadeiro nasce da resistência e da paciência. Queria levar essa imagem ao coração da igreja e do mundo, como um convite à esperança persistente. Retornei ao contato com o povo comum, escutei relatos de fé reinventada e força conquistada, das mãos que tremem mas que seguram firmemente a cruz da vida. Entendi que o caminho que escolhi, que era o caminho da entrega, da misericórdia, da escuta, não era para ser fácil, mas era real e profundamente transformador. Hoje, para além do título e do manto, vejo-me como homem disposto a servir na simplicidade, na verdade, na compaixão. Ainda sou Leão 14 para muitos, mas em mim, permanece o menino de Chicago, que aprendeu que a verdadeira grandeza é abaixar-se para levantar o outro. Continuando a caminhada, percebi que o fechamento de ciclos é também sempre uma oportunidade para abrir outras portas. Portas internas e externas, físicas e espirituais. No Vaticano, esse tipo de transição exigiu não só coragem, mas uma reestruturação das relações e das dinâmicas. Cada gesto minha vez tinha que carregar a delicadeza de quem sabe o peso de suas ações no coração das pessoas. A precaução, no entanto, não impediu que erros fossem cometidos, mas foram nesses erros que o aprendizado foi mais valioso. Passei a valorizar ainda mais o diálogo interreligioso e intercultural, encontrando nas diferenças a riqueza das expressões da fé. Em encontros com líderes de outras crenças, escutava suas verdades com humildade e partilhava minhas dúvidas sem esperar respostas fáceis. Esses encontros foram fonte de inspiração para o fortalecimento de uma igreja que, nas palavras de muitos, precisa curar suas feridas internas para abrir espaço para a misericórdia universal. Os desafios políticos internos continuaram a me perseguir. Ares conservadores resistiam à minha reforma. Rumores e oposição vinham de lugares antes inimagináveis. Mas aprendi a receber essas turbulências como tempestades passageiras no longo curso do rio da história. A paz interna me permitiu não revidar, mas acolher, refletir e, quando necessário, agir com sabedoria e calma. Externamente, Roma mostrava diversas faces. Vi escolas rurais com crianças com fome de aprender e fé. Encontrei comunidades urbanas onde a dor e a esperança se confundiam. Observei igrejas onde a fé se manifestava em rituais simples e críticos. Cada lugar que visitei me mostrou que a igreja precisa ser mais presente, mais humana, menos rígida. As visitas a abrigos, hospitais e periferias tornaram-se minha rotina espiritual. Envolvia-me em histórias que desafiavam qualquer discurso teológico. Eram vidas reais, marcadas por perda, medo, luta e, ainda assim, por uma fé viva e urgente. Uma jovem mãe, refugiada, chamou minha atenção. Em sua história vi a força e a fragilidade daqueles que carregam nas costas o peso de um mundo injusto. Seu testemunho me lembrou que a misericórdia não é teoria, mas ação. Na capela da minha própria casa, voltei a rezar com a simplicidade da infância, deixando que cada palavra fosse um pedido de força para um caminho ainda muito longo, mas agora iluminado pela confiança e pela esperança verdadeiras. A imagem restaurada da Virgem mantinha os pés adornados com pétalas da rosa azul, símbolo de resistência e renovação. Nunca foi fácil a luta contra o orgulho, mas renunciei à luta solitária. Quem me acompanha sabe que tentar copular fé com razão não significa anular uma pela outra, mas encontrar nelas um equilíbrio harmonioso, benéfico e pleno. Quando chegou o momento de encerrar o papado, não quis deixar como legado palavras grandiosas, mas um convite para a entrega, para o perdão e a humildade. A despedida foi marcada não por discursos pomposos,
mas por um silêncio pleno de significado e pelas orações entrelaçadas dos fiéis e do homem que servia como Papa, mas que era alguém como todos. Na última missa pública, ajoelhei-me diante da imagem restaurada, fechando os olhos e ouvindo as orações que subiam como fumaça ao céu. Sentia que, pela primeira vez, toda a expectativa, a pressão e a história se dissolviam, deixando apenas a leveza do encontro real com o divino, através do sagrado dos encontros humanos. Minha vida, tão recheada de altos e baixos, era agora testemunho vivo de que o verdadeiro poder está na entrega, na capacidade de caminhar sem medo da própria fragilidade, de se permitir amar e ser amado. A reforma que tentei não foi feita de decreto, mas de ações diárias, simples e sinceras que abrem espaço para a graça entrar. O sucessor que assumiu o trono encontrou uma igreja aberta, mais feliz, pronta para se renovar incessantemente. Aprendi que a santidade não está na infalibilidade, mas na entrega constante de quem busca servir o bem maior. Quando olho para trás, lembro que o martelo que usei para quebrar a imagem tornou-se um instrumento que eu mesmo precisei para quebrar minhas próprias muralhas internas. A rigidez, o orgulho, a soberba. O sagrado não se restaura com força, mas com joelhos dobrados, silêncio e o coração aberto à misericórdia. E você, qual palavra define a sua busca por sentido? E você, como gostaria de ser lembrado em sua própria caminhada espiritual e pessoal? Ao longo dos meses que se seguiram à entrega pública, o Vaticano percebeu uma mudança não apenas em seu líder, mas na própria essência da instituição. Percebi que reformar a Igreja sempre seria, acima de tudo, um processo de reforma espiritual interna, um convite constante à conversão pessoal e coletiva. Meus caminhos passaram a ser permeados por decisões que exigiam equilíbrio entre tradição e inovação, entre autoridade e acolhimento. Cancelar a centralização da autoridade financeira no Banco do Vaticano, devolvendo autonomia a diversas partes da Cúria para gerir recursos com responsabilidade, foi uma medida corajosa que trouxe reações diversas, desde o apoio de quem via nela um sinal de transparência, até críticas de setores resistentes a mudanças profundas. A doutrina reafirmada publicamente, onde Jesus continuava a ser o único Salvador, sem atribuir a Maria um papel de corredentora, serviu para tranquilizar muitos, mas também provocou polêmica entre os mais conservadores. Esse posicionamento, para mim, era o sinal claro de um compromisso com a clareza da fé, mas também de uma postura pastoral que convidava o povo a uma relação profunda com Deus sem confusões ou exageros. Essas tensões internas se refletiram em reuniões intensas, onde resistências eram manifestadas com veemência. Tive de usar toda a paciência e sabedoria para não deixar que conflitos esmorecessem a esperança renovada. Em contraponto, dedicar mais tempo à evangelização nas periferias existenciais, visitar prisões, orfanatos e comunidades marginalizadas, fortaleceu minha convicção de que a Igreja precisa ser eminentemente uma comunidade missionária, solidária e presente. O desafio da reestruturação papal também teve reflexos nas nomeações de alto escalão. Busquei pessoas que partilhassem não só os princípios doutrinários, mas sobretudo a dedicação à missão de servir. Procurei dar mais espaço para mulheres, reafirmando seu papel essencial na Igreja, mesmo diante das barreiras históricas à ordenação. A resistência à ordenação feminina era forte, e assumir essa questão com respeito e firmeza exigiu não apenas coragem, mas diplomacia. Assim, cada decreto, cada conversa, cada gesto, formava a tessitura de uma Igreja que se reinventava, sem perder sua identidade, mas muito menos aprisionada a uma rigidez estéril. Aprendi que a verdadeira reforma é feita em silêncio, no ventre da oração, na entrega diária, e na capacidade de ouvir, acolher e transformar. Estar em contato direto com o povo tornou-se o melhor antídoto contra a tentação do isolamento do poder. As histórias que ouvi, os rostos que vi, as dores e alegrias partilhadas, foram minha inspiração constante para continuar caminhando. A renovação do papado de Leão XIV trouxe consigo não apenas uma mudança de estilo, mas uma busca persistente por equilibrar tradição e inovação, reverência e transformação. Uma das questões centrais que marcou sua trajetória foi a forma como ele enfrentou temas sensíveis, como o papel de Maria na fé católica e a centralidade de Jesus Cristo. Com finesse teológica e coragem pastoral, reafirmou que Jesus é o único Salvador enquanto apresentava Maria em seu papel legítimo, sem permitir exageros que pudessem gerar confusão ou desviar a fé do núcleo essencial do Evangelho. Essa posição exigiu habilidade diplomática e profunda reflexão, pois introduziu um equilíbrio delicado numa Igreja acostumada a tradições sólidas e, por vezes, inflexíveis. Leão XIV entendeu que, para uma renovação genuína,
Era imprescindível respeitar o patrimônio doutrinário sem fechar as portas para a misericórdia e para o acolhimento das inquietações e esperanças do povo fiel. Sua preocupação com a participação feminina na vida da Igreja também ganhou evidência. Na administração do Vaticano, empenhou-se em ampliar o espaço para as mulheres, valorizando suas contribuições e aumentando sua representatividade em cargos estratégicos da Cúria Romana. Essa postura, ainda que respeitasse os limites da doutrina sobre a ordenação sacerdotal, representou um avanço significativo na valorização das diversas vocações e carismas dentro da Igreja, reafirmando o protagonismo das mulheres no caminho de fé e ação pastoral. Os desafios, entretanto, não foram poucos. Setores conservadores mostraram-se resistentes às mudanças, inclusive em áreas administrativas, o que gerou debates intensos e, por vezes, tensões abertas no seio da hierarquia eclesiástica. No entanto, Leão XIV encarava esses desafios com uma mistura de paciência e firmeza, utilizando a prudência e o diálogo para construir pontes e dissipar resistências que ameaçavam enfraquecer o processo de renovação. Paralelamente, seu esforço para aproximar a Igreja das periferias existenciais, os marginalizados, os pobres, os que vivem à margem social e espiritual, foi constante. Não se limitou a discursos, mas atuou diretamente em visitas pastorais a comunidades carentes, prisões, hospitais e centros de acolhida. Esses encontros o reconectavam com a essência do ministério cristão e inspiravam suas decisões também no plano global. Outro ponto alto do seu papado foi a valorização do diálogo ecumênico e interreligioso. Em um mundo dilacerado por conflitos e polarizações, Leão XIV buscou intensificar a comunicação e as relações com outras confissões cristãs e religiões, promovendo encontros que visavam a construção da paz, o respeito mútuo e a cooperação em causas sociais comuns. Esses esforços ecumênicos foram recebidos com esperança, ainda que com variados graus de aceitação dentro da própria Igreja. Sua abordagem pastoral e teológica conseguiu equilibrar o zelo pela tradição e o compromisso com a missão transformadora. Em suas homilias e discursos, não poucas vezes expressou a importância da misericórdia, da escuta e da solidariedade como caminhos indispensáveis para restaurar a credibilidade e a força da Igreja perante o mundo contemporâneo. Em decisões administrativas, reafirmou a independência do Vaticano em temas essenciais, buscando a transparência e o uso responsável dos recursos financeiros da Igreja. Reverteu algumas das mudanças feitas no pontificado anterior para garantir um controle mais distribuído e responsável, mostrando que liderança não é monopólio, mas compromisso coletivo. O pontificado de Leão XIV teve, assim, uma dimensão humanizadora e inspiradora, marcada pela tensão entre força e ternura, autoridade e serviço, herança e renovação. Mas, acima de tudo, foi um chamado para que a Igreja se reinventasse na humildade e na compaixão, convidando todos a uma fé viva e concreta. Essa fase do pontificado ficará registrada não apenas nos documentos e decisões, mas na experiência viva de milhares de fiéis que viram nesse Papa um pastor diferente, próximo, acolhedor, firme em suas convicções, mas aberto ao diálogo e à transformação constante. Nos últimos anos do seu pontificado, Leão XIV já não era o homem da firmeza impessoal que chegou com o martelo na mão, mas um líder transformado por suas próprias experiências, dores e aprendizados. Ele sabia que seu papel transcendia decretos e poder. Era a missão de ser testemunho vivo da verdade que se expressa através da humildade e do amor entregues no silêncio e na entrega pessoal. O peso dos dias pesava sobre seus ombros, mas também o sustentava a fé construída em cada queda superada. Durante esses anos finais, Leão XIV intensificou o contato direto com o povo simples. Visitava presídios, abrigos para crianças, hospitais e comunidades esquecidas, por vezes de forma discreta e sem alarde, desejando viver o ministério sacerdotal na sua essência, acolher os marginalizados, ouvir os silenciados e ser sinal de esperança para os desesperados. Essas visitas lhe davam força espiritual para enfrentar as crises e resistências internas que não cessavam na Cúria Romana. Internamente, buscava democratizar a tomada de decisões e abrir espaços para mulheres e jovens em posições de liderança, convencido de que a renovação da Igreja dependia de sua capacidade de integrar vozes diversas, e não segregar ou silenciar. A presença feminina, embora ainda limitada nos aspectos sacramentais, tornou-se mais reconhecida na administração e em iniciativas pastorais, refletindo sua crença profunda na colaboração como caminho para a unidade. O Papa enfrentava resistências de setores conservadores que não aceitavam facilmente as mudanças na hierarquia e a ênfase em pautas sociais e pastorais mais inclusivas. Porém, respondeu com paciência e diálogo, sempre disposto a escutar, mesmo quando discordavam.
Sua sabedoria e calma foram seus escudos contra as tempestades políticas, e sua firmeza no amor sua maior espada. Externamente, promoveu o diálogo interreligioso, fortalecendo os encontros com líderes de outras confissões e religiões na busca pela paz e compreensão entre povos conflitantes. Leão XIV via na diversidade espiritual uma riqueza que devia ser celebrada e respeitada, nunca motivo de divisão ou ódio. Do ponto de vista doutrinário, reafirmou a centralidade de Jesus Cristo, ao mesmo tempo em que traçava limites claros para a veneração mariana, evitando atitudes que pudessem desviar a fé dos fiéis do núcleo do Evangelho. Esse equilíbrio delicado foi fundamental para manter a coerência da fé católica em tempos complexos e plurais. Os dias de isolamento e oração na capela do Palácio Apostólico reforçavam sua conexão mística e espiritual. Lá, diante da imagem restaurada de Nossa Senhora e da emblemática rosa azul, buscava descanso e clareza, remetendo sempre à origem de sua transformação e ao milagre da misericórdia contínua que sustentava seu ministério. Quando comunicou sua renúncia, foi com serenidade e humildade, consciente de seus limites físicos, mas profundamente grato pela missão cumprida. A renúncia não foi um sinal de fraqueza, mas de reconhecimento humilde de que líderes passam e a Igreja é eterna. Sua despedida foi marcada por gestos simples, orações humildes e uma comunhão silenciosa com fiéis e bispos que reconheciam sua autenticidade e coragem. O legado de Leão XIV transcende os atos eclesiásticos. Ele é lembrado como um homem que, mesmo começando com orgulho e firmeza, se permitiu aprender o valor do amor compassivo e da humildade verdadeira. Um papa que ensinou que o sagrado não se reconstruía com martelos, mas com joelhos dobrados, corações abertos e mãos estendidas para acolher. Deixa para a Igreja uma lição irreversível, que a transformação verdadeira nasce do reconhecimento das próprias falhas, da coragem de enfrentar a dor e da disposição para crescer a partir dela. Aos fiéis e ao mundo, oferece uma pergunta final e profunda. Qual palavra definirá sua busca pessoal, sua jornada pela fé, pela esperança e pelo amor? E por que entender e responder a essa pergunta, ele sabia, era onde reside a verdadeira eternidade.